quero chamar o nosso conselheiro do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Roberto, para dar início às nossas atividades. Boa tarde a todos. Nós estamos já na reta final do nosso congresso, né? Esse é o último tema proposto aqui pelo Conselho Federal de Odontologia. E eu até me sinto honrado por ser o representante desse tema muito interessante que vai ser abordado aqui nesse momento. A princípio, quando eu recebi a incumbência de ser o responsável do CRO pelo tema, eu imaginei que eu ia lá fazer as palestras, entendeu? Até porque a gente lá no estado do Pará, eu sou de Belém do Pará, a gente dá aula de legislação odontológica, código de ética e tudo mais. E eu fiquei preocupado e eu até fiz um trabalho de campo para saber o nível de conhecimento dos colegas e de algumas empresas sobre a LGPD, né? E para minha surpresa, mais de 90% dos profissionais das empresas não ainda se adequaram à nova lei. Portanto, é um momento ímpar para a gente aqui nesse momento, para que tenha um pouquinho mais de conhecimento sobre essa lei tão importante que já está em vigor, né? E aqueles que não conhecem ainda, a própria lei estabelece as punições, as penalidades. Eu também fiz um trabalho de campo aqui ontem no Congresso, né, perguntando a alguns colegas aqui dos corredores do Congresso para saber se eles conheciam a nova lei, a LGPD. E a grande maioria, com certeza, não sabia, né? Então, portanto, essas são as palavras que eu queria dizer, Roberto. E agora a gente vai iniciar realmente com os palestrantes, tá bom? Obrigada. É a Xará que está aqui. Então, quero chamar ao palco o André Depari, que está representando a APCD. Boa tarde. Boa tarde, senhores, doutores. Prazer estar aqui no CIOSP com vocês. Último dia, né? Tanto tempo longe do contato pessoal. E nos deram uma incumbência aqui de falar sobre uma lei em 30 minutos. Mas eu vou dividir aqui o palco com as minhas colegas, né? A minha equipe e com as minhas outras duas colegas, para tentar passar o máximo de informação para vocês. Poderia ficar aqui falando assim: olha, a legislação da LGPD, ela entrou em 2018 e só foi entrar em 2020, mas eu não vou tocar nesse assunto, tá? É uma lei adaptada. Sim, é uma lei adaptada. Ela veio da Europa para nós. E nós nos adaptamos a essa legislação aqui no Brasil? Não, infelizmente não. Como o colega falou, é muito difícil, né, fazer com que o brasileiro acredite na legislação, infelizmente. Não sei se por descrédito do nosso judiciário ou pela própria cultura. Mas a legislação da LGPD é uma realidade. Ela está em vigor. E quando uma lei está em vigor, por mais que nós não queiramos cumprir, existem punições, como nós vamos ver agora. O que acontece, então? Essa lei, ela vai fazer uma cadeia de informações. Ela vai trocar ela vai ter uma cadeia de informações aonde quem contrata um serviço vai fiscalizar aquele que fornece o serviço. Essa é a ideia de teia. Então, um vai entregando o outro. Como? Eu vou fazer uma contratação. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu sou advogado da PCD. E quando nós levamos isso, o departamento levou isso à diretoria, o primeiro impacto falou assim: vamos com calma. Estamos formando o CIOSP e tem tempo para se adaptar à lei. E eu falei: olha, essa lei já existe, e se nós não estivermos preparados para ela, nós não vamos poder fazer negócios com as outras empresas. Então, por que você não pode fazer negócio com outras empresas, André? Porque justamente por conta dessa comunicação. Eu tenho que estar sadio para me comunicar com a outra empresa sadia. E como é que eu me torno sadio para a LGPD? Tomando cuidado com dados, né? Os dados no Brasil, nós estamos muito atrasados com relação a isso. Nós estamos aprendendo com os outros. Aprendendo com que outros? Com os outros países, né? A LGPD, ela nasceu da evolução de uma lei europeia e veio para cá do mesmo modo que ela veio.
Aí fala assim, por que você não comentou isso? Porque é aquilo que a gente tinha comentado no começo. Eu não vou comentar os detalhes da lei, mas ela teve que fazer uma adaptaçãozinha. Ela entrou em 2018 e só entrou em vigor em 2020. E ela está em vigor e pune. Qual é a punição? As doutoras depois vão esclarecer com mais detalhes, mas a punição é de até 2% do faturamento anual. Tá? Caramba, é bastante, né? Então, foi assim que eu convenci os meus clientes a se adaptarem à LGPD. E assim que eu quero convencer os doutores a se prepararem para a LGPD. Importa o tamanho? Não importa o tamanho, porque ela já dá dica, o legislador já está dando dica, ele fala até 2%, então ele pode dar 0,5%, uma advertência, ou até 2% do faturamento. Então ele pega desde o consultório até a clínica, nós estamos falando de cirurgião dentista aqui. Ele fala assim, e quais são os dados? Aí agora a gente vai começar a rodar. Quais são os dados que a lei protege? Os dados que são comercializados. A proteção da lei, ela veio para dar guarida a esses dados. A regra do menos é mais serve muito para vocês agora. Então, assim, quanto menos dados eu tiver, eu, cirurgião dentista, menos dados eu vou ter que cuidar. Menos dados eu vou ter que anonimizar. O que é anonimizar, doutor? Anonimizar é tornar inelegível. É o que o WhatsApp faz com as nossas mensagens. Ele faz a criptografia. Então é assim, eu preciso aqui ter todos esses dados para preencher um requisito de preenchimento de anamnese, de prontuário. É os doutores que vão me falar. Muitos fazem pesquisa, muitos tiram fotos. Cuidado com a íris. A íris é sim um problema você captar a íris. Hoje em dia a íris abre banco, chaves de casa. E essa informação que os hackers estão atrás. Eles roubam isso daí e negociam no mercado negro. Então olha só aonde vai a legislação, onde vai a proteção. Outro impedimento foi que, como o meu amigo Sérgio me disse, é que não foi criado por TI. Foi o departamento, os departamentos jurídicos, ou o jurídico, ou o judiciário, que trouxe para quem mexe com TI. E o pessoal de TI se viu incapacitado. Porque como que você vai dar uma garantia, garantia daquilo que é novo? Então, esse tempo de adaptação foi adaptação da lei, não foi a adaptação para as empresas. Então nós estamos caminhando aqui no Brasil com relação à LGPD. Vamos lá, mais uma. Olha lá, uma regra para todos. Dia 19 eu fiz 13 anos de APCD. Eu conheço um pouquinho de cirurgião dentista. E o cirurgião dentista fala assim, eu ainda tenho a minha fichinha, eu ainda tenho... liga no departamento jurídico e fala assim, doutor, você tem a documentação? Sim, eu tenho a minha fichinha. Essa fichinha entra na LGPD? Sim. Então por quê? Porque você está colhendo os dados. Não importa, eu não tenho computação, eu não tenho nada na internet, mas você colhe os dados. Então, muito cuidado com essa afirmação. Além de você estar desprotegido, porque você não tem uma anamnese, você não tem um prontuário, você agora não tem LGPD. É uma regra para todos? Sim. Nós, brasileiros, temos o péssimo defeito de falar assim, é sempre comigo. Não, a legislação é sempre para todos. Então, todos têm que cumprir. Não há privilégios na legislação. O fiscal. A fiscalização é da ANPD. O que é a ANPD? É um órgão criado por essa lei. Tá? Eu tenho que acelerar por conta do tempo, mas eu vou ficar à disposição de vocês. Ela nasceu com a lei e, para vocês entenderem, é uma ANS da LGPD. Tá bom? Então vamos combinar. A ANPD, que é o órgão fiscalizador, é a ANS da LGPD. Tá bom? Ela que vai fiscalizar. E ela tem muitos fiscais? Imagina! Nós não temos fiscais para isso. Como que vai fiscalizar? Com a troca de dados.
Então, trocou o dado, não tem, gerou um problema, fiscalização. Para o cirurgião dentista, é sempre aquele paciente que não deu certo, ou por um motivo ou por outro, e é ele que vai denunciar. Então, vamos nos preparar para ela. Transparência de dados. Vazou um dado. Ah, doutor André, mas como? Ah, eu tenho uma secretária que roubou as fichas. Roubou é pesado. Ela esqueceu de devolver as fichas. Você tem que informar os seus pacientes. Eu tive um problema com a internet de invasão. Vocês têm que avisar os seus pacientes. Eles têm que estar cientes que aquele dado que ele foi confiado foi subtraído. E quem vai implementar no consultório? Quem é o DPO do consultório? É o próprio cirurgião dentista? Pode ser. Ele pode ser, porque ele é o guardião e o fiscalizador. Ah, doutora André, mas eu não sei. Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma tabela simples. Com quem você se relaciona? Com o protético? Então, no seu termo de LGPD com o seu paciente, você vai falar assim: eu vou transmitir os seus dados para tal protético. Ele já sabe e ele vai consentir que aquela prova, aquele molde vai para determinado, dá licença, só que eu vou tomar um pouquinho de água, vai para determinado protético. Isso é LGPD. Não pode colher os dados? Pode sim, mas desde que você informe o que você vai fazer. Outra coisa interessante é, qualquer momento, o detentor dos dados, ou seja, o seu paciente, ele pode falar assim: doutor, eu não quero mais que você fique com os meus dados. Há uma ressalva na lei. Você pode ficar, primeiro, por justificativa de saúde, ou seja, aquele procedimento que você teve instrumentação, cirurgia, ou seja, o prontuário, você pode ficar. Ah, mas o prontuário é do paciente. É verdade. Então você tire uma cópia, faça a assinatura que ele está entregando, isso quando você precisa entregar para ele ou devolver, e você pode ficar com aquilo. Ah, e eu posso ficar com o que mais? Eu posso ficar também com as notas fiscais. Isso ele não pode pegar de volta. Por quê? Porque você tem imposto de renda, tem uma declaração. Então, sempre que houver uma obrigação fiscal ou legal, você está amparado para ficar com os dados, mesmo que ele retire. Tá bom? Agora, vamos lá. A partir daqui, desta vez eu quis fazer diferente, porque é sempre o André. E o André não é o departamento jurídico da PCD. Então, eu queria fazer uma justiça hoje. O departamento jurídico é uma equipe. Está aí a Bruna, está aí a Bianca que nos ajuda, a doutora Leda, a doutora Juliana, e eu queria dividir com elas, porque elas que estão à frente também do departamento jurídico, do dia a dia do cirurgião dentista. Quando vocês ligam, vocês não falam com o André, vocês falam com o departamento jurídico. Então eu queria dividir isso com elas. Obrigada, doutor André, chefe, pela oportunidade. Eu sei que ele já falou um panorama geral e resumido da lei, mas especificamente no consultório, o que o cirurgião dentista precisa saber em si. Se o que ele está fazendo hoje está de acordo com a legislação, que provavelmente não estará. Então ele precisa verificar, primeiro, da equipe dele, se já estão de acordo, né, se já estão cientes da legislação, o como funciona, o que é a proteção dos dados, quais os dados que seriam importantes eles terem e como fazer para coletar esses dados, armazenar os dados de uma maneira segura, para não ter perigo de terem sanções. A parte do diagnóstico seria praticamente isso. Então, como eu faço hoje, o que eu teria que fazer, né, e o que fazer para me adequar à legislação. A parte do DPO que o Dr. André falou que pode ser o próprio cirurgião dentista. Sim, pode, mas o principal, né, seria alguém que conhecesse o consultório, né? Então pode ser uma pessoa terceirizada e especializada também na parte tanto odontológica quanto da LGPD, para poder facilitar, né, a vida do cirurgião dentista. A parte das ferramentas, isso é. O que o profissional precisa ter em mente, que não é só para o paciente. Então, assim,
Os prestadores de serviços, como o doutor André falou, do protético, né? Mas também a parte da recepção. Quem vai recepcionar o paciente? É a própria clínica ou a clínica está num consultório, num prédio comercial? Se tiver num prédio comercial, precisa pensar lá na recepção da portaria. Como vai fazer a coleta desses dados? A responsabilidade é somente da portaria ou também do consultório? Precisa verificar esses pontos também. Tem que ter autorização tanto da parte da portaria, quanto dos pacientes, quanto dos parceiros. Então, a minha clínica é de implantodontia. Não faz a parte protética. Eu tenho um profissional que vai lá, é meu colega, ele é meu parceiro e ele faz essa parte para mim. O paciente tem que ter ciência e autorizar. E eu também tenho que ter com esse profissional, com esse protético, esse cuidado. Então, o cuidado é para todos. Para os funcionários também. Então, se a clínica tem 10 funcionários, os 10 funcionários também têm que ter essa relação, né, de proteção dos dados. Eu vou passar para a doutora Leda para falar essa outra parte. A lei ela é um pouco extensa mesmo nas especificidades e obrigações. É bastante pesada, inclusive. Então, uma vez que a gente editou as principais diretrizes dessa nova norma, é importante trazer para vocês as várias perguntas, né, que lá na PCD a gente recebe quando o associado ou cirurgião dentista procura para ter uma orientação. Baseado nas perguntas que a gente tem de nossa, mas eu não tenho um arquivo digital, eu só uso ficha física, não é o paciente que escreve, é a minha assistente que coleta. O que é principal a gente tem em mente? É a relação que se estabelece a partir dessa lei. Então, nós temos uma tríplice aí, né? O titular, que normalmente para o cirurgião dentista é o paciente, mas pode ser outra pessoa, pode ser o empregador, pode ser o empregado, pode ser o prestador de serviço, né? Porque ele vai fornecer esse dado para vocês. O controlador, para o consultório odontológico e para a clínica odontológica, sempre vai ser o cirurgião dentista ou o responsável legal. E o operador é aquele terceiro, né, que também está relacionado a essa atividade, nem sempre ele vai estar relacionado à prestação de serviço em si. Ele pode ser o serviço de contabilidade, ele pode ser o serviço de advocacia, ele pode ser o TI, que vai fazer esse controle de base de dados para vocês. Independente de qualquer situação, o responsável pelo dado é sempre aquele que colhe e tem o dever de armazená-lo. E o titular, ele vai poder a qualquer momento pedir para o cirurgião dentista, para a clínica, onde que estão esses dados, como eles são armazenados, a que tempo ele vai ficar arquivado. Bom, estabelecido isso, a gente colocou aqui algumas perguntas para vocês que são importantes, né? Quem será o responsável, no caso do DPO, que é o cabeça? Ele vai fazer o mapeamento desses dados, né? Como se faz esse mapeamento dos dados? Tem que ser um material escrito, expresso. Então, você precisa de dizer para o legislador, nesse caso, para quem você vai prestar as contas, quais dados são coletados, por que eles estão sendo coletados, por quanto tempo ele vai ficar coletado e se você tem o consentimento do titular. Isso pode ser uma planilha? Pode. Isso pode ter um recurso mais requintado, né? Um software, alguma coisa assim? Pode. Mas o importante é que ele esteja à mão e que ele possa ser demonstrado e colocado para quem, ou numa fiscalização, ou o próprio titular, ou um prestador de serviço, que ele pode requerer essa demonstração para saber se você realmente obedece à lei. Com relação ao armazenamento e mapeamento, eu já falei um pouco. O armazenamento que traz uma diferença um pouco próxima de vocês, mas ela tem uma peculiaridade. Quando a gente fala de armazenamento, muitos dentistas confundem com arquivamento apenas. Mas não é só isso. É aonde você vai colocar, quem terá o acesso, que dados você vai ficar armazenado, né? E de que maneira. Existe uma resolução que fala aí de um prazo de arquivamento, então ele estabelece 20 anos a partir da última atualização, seja do prontuário, seja do contrato,
Enfim, o que compõe, nesse caso, o prontuário do paciente ou o prontuário do teu funcionário, ou o contrato que você estabelece com o prestador de serviço. As outras perguntas são relacionadas ao mesmo tema, então ao empregador, ao acesso, tudo isso precisa de ser pensado, porque faz parte do gerenciamento e você vai ser cobrado sobre isso com relação à LGPD. Uma dica é você sempre pensar no que é indispensável. Não são todos os dados que são indispensáveis. Sejam eles sensíveis ou identificáveis, tem coisas que você não precisa de saber. Para determinado atendimento odontológico, o prontuário de saúde do paciente, por exemplo, é indispensável. Você precisa saber se ele toma um medicamento diferente, qual a regularidade dele no dentista ou no médico, se ele tem, de repente, alguma doença psiquiátrica, porque tudo isso envolve o teu dia a dia, o teu tratamento, né? E não pode esquecer que, se houver um vazamento desses dados, ou se o titular, né, requerer a demonstração, você vai ter que tomar conta disso. Ai, mas de repente eu pedi para o meu protético e aí vazou na base de dados do meu protético. Não importa, você vai responder igualmente. Aqui, adentrando um pouco mais a base de dados, a base legal, que a lei diz o seguinte: eu tenho alguns motivos pelos quais eu peço esses dados, né? Então, tanto no mapeamento como para o paciente, você tem que explicar ou para o seu empregado ou prestador de serviço o porquê que você está colhendo aquele dado. E a lei vai além, ela pede que você demonstre juridicamente isso. Então, você vai apontar a norma, ou então você vai dizer que é em detrimento, né, do exercício da sua profissão, ou por uma obrigação legal ou judiciária. Então, de repente, se o juiz, numa ação judicial, que demandaram contra você ou contra um terceiro, e você é oficiado para apresentar, por exemplo, um prontuário odontológico, você precisa de fazer isso. Existem algumas ressalvas que você tem que observar, porque existe para isso também uma limitação, mas eu não vou entrar no mérito aqui agora, porque existem peculiaridades, né? E aí, o mais importante, eu vou colher o dado, eu vou ter isso registrado no meu consultório, em que momento que eu vou colher o consentimento desse paciente, ou desse prestador de serviço, ou desse empregado. Isso é indispensável. E posso dizer que na odontologia vocês não estão acostumados a fazer isso, seja pegar a assinatura do paciente, seja recolher ali o consentimento dele. O verbal não é o suficiente. Existe no rol do artigo 5º dessa lei, quando você precisa desse consentimento expresso, não é sempre, mas você precisa de ter como demonstrar isso. E judicialmente falando, não importa, você tem que demonstrar por escrito, não tem jeito. Se não tiver escrito, depois oralmente dá muito mais trabalho, você vai relacionar isso a testemunhas, muitas vezes a testemunha não vai te ajudar, e aí você se complica, né? E o paciente ele tem que ser cientificado, sim, se houver uma mudança nessa base de dados, se você tirar um dado, se você colocar um dado, não importa, ele tem direito de saber de todo esse caminho da lei. Eu me antecipei um pouco. Com relação ao arquivamento, a gente colocou o artigo de lei aqui, né? A lei que fala sobre a digitalização dos documentos e que é a mais próxima para poder delimitar, se é possível isso, um prazo para você ter esse dado. Outra coisa que vocês têm que ter em mente é que é preciso e indispensável que, apesar de você tornar esses dados, a partir de uma revogação, né, retirá-los da base de dados, vocês precisam de, ainda assim, manter um arquivamento disso, e o código de ética de vocês, ele permite isso. Então, além da lei, existem outros regulamentos que também estabelecem e criam permissivos. Bom, a ideia foi trazer para vocês uma pincelada da lei. Acreditem na lei LGPD. Ela vai entrar em vigor? Não, ela já está em vigor. Ah, mas eu nunca fiz. Ótimo, é a oportunidade de fazer amanhã. A oportunidade de se regularizar com o CFO e com a LGPD. Por quê? Porque se você tiver uma anamnese completa, um prontuário completo com a LGPD, a chance de você se defender é muito grande.
a chance de você não tomar uma multa é muito grande, porque a lei também prevê advertência. E quando que qual é o fiel da balança entre a advertência e a multa? É justamente o impulso. Olha, eu tentei fazer o correto. Olha, eu fui atrás do correto. E você não tem o completo, você é advertido. Agora, se eu não estou nem aí para a lei, certamente você será punido. Então, como advogados, em sustentação oral, nós cumprimos o prazo, nós temos 30 segundos, é o tempo suficiente para agradecer esse homem que está aqui, o Dr. Silvio, que foi quem me colocou na PCD, que me deu a chance de estar aqui com vocês, de construir essa equipe e de poder dividir um pouquinho que eu tenho de conhecimento, que estará lá na PCD à disposição de vocês. Então, associado à PCD, sempre que precisar, conte com a gente. Vou chamar a minha colega Graziela para dar continuidade. Agradecer a Leda, a Juliana, a Roberta e a Stephanie pela colaboração conosco. Boa tarde a todos, eu sou Graziela, advogada, e eu quero falar de um tema para vocês nesse último dia, que é um pouco chato, que não causa nenhuma felicidade em vocês nunca, que é responsabilidade civil. E se é responsabilidade civil, é porque vocês estão tendo ou terão algum dia algum processo, e eu explico isso por quê. Eu sou advogada, conforme eu falei, pós-graduada em Direito Civil e pós-graduanda em Direito Médico e Odontológico. Por isso que a gente vem estudando muito, vocês cirurgiões dentistas, e alguns dados não são muito animadores. Entre 2005 e 2015, o Conselho Nacional de Justiça ele fez um estudo sobre ações que versavam sobre direito médico, direito odontológico, estética, direito de convênio, todos esses assuntos, e eles constataram aí um aumento de 1,6%, na verdade 1.600% no aumento do número dos processos. Por que, Graziela, nossa, por que vocês estão com esse número assustador? Por que a gente está falando sobre isso? O paciente de hoje em dia, ele não é mais o paciente dos anos atrás. O paciente de hoje, ele está mais sagaz, ele está mais esperto, ele tem o fácil acesso à justiça. Ele consegue procurar advogados com mais facilidade, ele consegue trazer aquilo que ele acha que deu errado de uma forma ao judiciário com facilidade. E aí, nisso, ele acaba processando os cirurgiões dentistas. Existem 330 mil cirurgiões dentistas, mais de 330 mil cirurgiões dentistas no Brasil. Então, daria aí uma média de 624 pacientes para cada profissional. Com certeza, muitos de vocês já atenderam até a média de vocês. O mercado está bem saturado. E com o mercado estando saturado, a concorrência, a forma que a profissão acaba sendo realizada, mudou também. Nós aqui fizemos dois levantamentos de valores de condenação, que no território nacional elas podem variar entre R$ 4.350 a R$ 600 mil. Um prejuízo financeiro bem alto. Fizemos uma outra levantamento e contratamos um software especializado que ele só faz procura no estado de São Paulo com ações que são cadastradas pelos advogados dos pacientes como um perfil correto no Tribunal de Justiça, que é erro médico. Então, nós começamos a nossa pesquisa em outubro de 21 e ela já nos trouxe 112 ações com esse tema no Tribunal de Justiça. Novembro, uma queda grande, dezembro também, mas porque novembro e dezembro o Tribunal de Justiça já está entrando em férias, em recesso. Então ninguém mais, nenhum advogado jamais começa a entrar. Janeiro, 134. Fevereiro, 145, 165, 184 e maio, que foi nosso último levantamento, 206 ações contra médicos, cirurgiões dentistas e outros demais profissionais da saúde. Quais que são os top temas que os pacientes vêm reclamando? Prótese, em primeiro lugar, implante,
ortodontia e endodontia. E quais que são as maiores queixas que os pacientes vêm tendo? Erro ou imperícia, uso de técnicas inadequadas, materiais de baixa qualidade, que é o que os pacientes alegam, né? Cada profissional usa o seu material, mas na hora de fazer a ação, ele fala, ele usou um implante que era porcaria. Um outro cirurgião dentista falou que tinha um muito melhor para ele usar. Frustração na expectativa do resultado e negativa de cobertura, quando tem convênio envolvendo. E, diferentemente do processo judicial, que é de cobertura de medicamento por convênio ou uma cirurgia que não foi autorizada, o paciente que está processando o cirurgião dentista, ele está lá para reaver o valor que ele pagou pelo tratamento e uma indenização de danos morais. Porque ele acha que aquele tratamento que ele fez com o profissional não deu certo e que ele merece uma compensação daquilo. E aí, para a gente entender onde que a responsabilidade civil está no seu consultório, vamos falar primeiro da ética odontológica e o que o Conselho Federal de Odontologia fala sobre a vida do profissional. Então, ele permite, que muitos cirurgiões dentistas adoraram, a realização dos autorretratos, as selfies, né, que o cirurgião dentista pode postar a selfie com o paciente, pode postar a foto do paciente, desde que ele tenha o termo de consentimento livre e esclarecido. Mas eu sei que muitos profissionais sequer têm o termo. Tiram as fotos, postam nas suas redes sociais, postam em diversos lugares, mas não têm o termo. Com o mesmo termo, né, o TSLE, eles podem fazer a divulgação dessas imagens nos seus canais de comunicação. E aí, o que é bem interessante, que o Conselho proíbe muitas coisas, né? Então, ele proíbe a veiculação de imagens que identifiquem equipamentos, instrumentais, materiais e tecidos biológicos. Se a gente pegar e abrir agora o Instagram aqui, a gente vai rodar aqui e a gente vai ver pilhas de ácido, pilhas de toxina botulínica na foto. Não pode. Não pode. O Conselho falou que não pode. É proibido o uso de expressões escritas ou faladas que possam caracterizar o sensacionalismo, a autopromoção, a concorrência desleal, a mercantilização da odontologia ou a promessa de resultado. Aí o cirurgião dentista vai lá e posta na rede social dele: vem no meu consultório que você vai ficar igualzinha a Gisele Bündchen. O paciente grava aquilo na cabeça. Pô, eu vou lá e vou ficar igualzinha a Gisele Bündchen. Eu queria muito também ficar igual a ela. É proibido o uso de vídeos e imagens no transcurso, durante ou procedimentos, com exceção das veiculadas nas publicações científicas. Isso também sempre está nas redes sociais. É proibido o marketing sensacionalista, ou seja, não promova trabalhos que não foram feitos por terceiros e que possuam excesso de Photoshop. Esse não tem tanto assim, tirando a parte do excesso de Photoshop, porque as fotos ficam lindíssimas, todo mundo agora é muito lindo. É proibido divulgar títulos, qualificações e especialidades que não estejam registradas. É proibido induzir a opinião pública a acreditar que há reserva de mercado. É proibido anunciar ou divulgar técnicas ou terapias que não tenham sido comprovadas cientificamente. E o mais legal de todos, na minha opinião, que é proibido realizar sorteios em troca de tratamentos e oferecer cartões de fidelidade. Botox Day, então, não pode, tá? Vamos combinar que não pode nem Botox Day, nem Lábio Day, nem nada Day. Nada disso pode. Então, aí eu trouxe aqui para a gente falar duas coisas que eu gostei bastante das últimas semanas nas redes sociais. Teve esse caso do implantaram um chip na minha boca, escutaram minhas conversas de mulher que fez quebradeira em clínica de BH com o marido. Eu acho que todo mundo viu essa reportagem, que eles entraram na clínica da cirurgia dentista, quebraram o computador, chutaram porta, tudo isso porque ela tinha colocado um chip na boca, né, da paciente. Depois, se alguém souber que tipo de chip é esse, eu gostaria de ficar sabendo. Eu achei bem interessante, eu desconheço isso. E aí o meu preferido de todos, que são as novas facetas da AliExpress, que jamais essa pessoa teria pago aí R$3.000. Então, é lindo, né? Eu acho, tá lindo demais isso, muito lindo. E aí,
vamos falar então do processo. Como que começa o processo? O paciente vai lá, procura o advogado faz a petição inicial, distribui o processo, o cirurgião dentista é citado, ele tem 15 dias para se defender no processo, alguns estados até aqui no Brasil dão 10 dias, contrariando a lei. O cirurgião dentista apresenta a sua defesa, o autor, o paciente vai lá e fala novamente, a gente apresenta as provas que gostaríamos de fazer, normalmente a gente pede perícia documental, perícia no paciente, audiência, nomeação do assistente técnico e do perito judicial, aí depois o juiz marca a perícia, o perito apresenta o laudo dele da perícia, depois tem a impugnação ao laudo, a sentença, recurso, cumprimento e arquivamento do processo. E isso, no Brasil, dura aí em torno de 2 a 3 anos. Então, o que é a responsabilidade civil? Eu falei e não falei nada da responsabilidade civil. Tudo bem. Ela é toda ação ou omissão que gera uma violação de uma norma jurídica, legal ou contratual. É o que está na lei. No seu artigo 927, que diz: aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo. Em seu parágrafo único, fala: haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos do outro. Então, está falando na lei que se você causou um dano a alguém, você tem que repará-lo. Mas como que você vai fazer isso, né? Tem 2 tipos de responsabilidade. A objetiva, que nesse caso não precisa comprovar a culpa, está ali dizendo que você é o culpado, que você vai pagar aquilo que o paciente está falando. Ou na responsabilidade subjetiva, que é quando você precisa comprovar que aquele dano foi mesmo feito pelo cirurgião dentista, que o paciente perdeu aquele dente porque o cirurgião dentista agiu, né, de forma errada. E muitos pacientes hoje em dia, como eu falei para vocês, eles estão, né, procurando processar os cirurgiões dentistas e eles acabam procurando algumas ferramentas do judiciário que não são boas para o profissional, que são os juizados especiais cíveis. Nos juizados especiais cíveis, o processo ele vai correr de uma maneira mais rápida, né, que eles chamam de pequenas causas. E no JEC, a gente não pode ter perícia. E a perícia, ela é a sua melhor amiga no processo. Ela e o seu documento, eles vão nortear o rumo que o processo vai tomar e como que o juiz vai pensar. Porque vocês imaginam, o juiz ele tem o mesmo pensamento, a mesma formação que a minha. Ele é formado em direito, ele não faz a menor ideia do que é um implante, de como é feito um canal, de como é feita uma extração de um terceiro molar. Ele só sabe, de algumas formas, se ele passou por aquilo, se ele teve que fazer um tratamento de um canal, se ele teve que realizar alguma coisa. Se ele não souber, ele vai pedir a ajuda do perito. O perito é um cirurgião dentista que tem a formação, né, específica para perícias judiciais, ele é um cirurgião dentista, mas que o juiz confia no trabalho dele para esse perito dizer: olha, de fato, se o tratamento tivesse ocorrido de outra forma, poderia ser melhor, poderia não ter tido esse resultado que o paciente está reclamando. Não, olha, juiz, tudo foi feito dentro das normas legais da odontologia. Não tem por que você culpar o cirurgião dentista por alguma coisa que estava certa. E aí eu trouxe 2 decisões desfavoráveis e 2 decisões favoráveis para a gente entender o que tudo aquilo que eu falei de ética tem a ver na parte de responsabilidade civil. Então, são 4 julgados do Tribunal de Justiça, acho que todos aqui de São Paulo. Ação indenizatória por danos materiais e morais, má prestação de serviços odontológicos. Parcial procedência, inconformismo do réu, não acolhimento, colocação de próteses dentárias, implantes mal executados que implicaram em lesão de nervo com a perda da sensibilidade e parestesia no local. Condição não revertida. Obrigação de resultado. Requerido não comprovou a correção e ausência da culpa do resultado insatisfatório, ônus que lhe competia. Então, é um processo aqui de 2021, um processo
Na verdade, o processo é de 2016 e ele teve agora só o julgamento dele em 2021. Então, demoraram aí bons anos para se decidir. Outra decisão desfavorável, responsabilidade civil do odontologista. Conduta culposa da ortodontista. Autora que buscou tratamento para reparo de imperfeições em sua arcada dentária. Tratamento longo, com a utilização de aparelho ortodôntico por cerca de 5 anos. Tratamento que, ao final, resultou na perda de um dente e outras complicações. Indenização por danos morais, responsabilidades subjetiva da cirurgia dentista e objetiva da clínica, mas submetida à configuração da culpa do proposto odontólogo. Falta de juntada aos autos de prontuário do paciente, no qual conste o número e as datas das consultas. Prova a cargo da clínica, que tem a obrigação de preservar e apresentar o prontuário da paciente em razão de princípio de carga dinâmica das provas. Prova pericial revelou um nexo de causalidade entre o tratamento e os danos sofridos pela paciente. Tem o valor da condenação e o que esses dois casos fizeram, então. O cirurgião dentista não tinha a documentação, ele não conseguiu comprovar. Ficou bem claro aqui nesse, principalmente, que ele não trouxe argumentos, ele não trouxe provas suficientes para a defesa dele. Mas aí, nessa daqui, de decisão favorável, ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de alegado erro profissional, improcedência, impregnação da autora, cerceamento da defesa, incorrência, prova pretendida, princípio do livre consentimento motivado, possibilidade de indeferimento de provas. Bom, aí ele conta mais um pouco. Responsabilidade subjetiva do profissional liberal, conjunto probatório e laudo pericial que indica a execução do procedimento de maneira escorreita. Especialista consignou que a péssima higiene oral da apelante e a existência de doença periodontal crônica são de alta relevância para as perdas dentárias e contribuem para a não osteointegração dos parafusos de implantes. Ainda, o hipertiroidismo que comete a autora altera a produção de cálcio, prejudicando o sucesso do tratamento. Laudo pericial conclusivo. Então, ótimo, o cirurgião dentista não teve a condenação. Nesse mesmo caso, danos materiais em razão de resultado indesejado no tratamento da ortodôntico da autora. Apela a autora, alegando que as provas contidas nos autos não foram examinadas adequadamente. A comprovada e reconhecida alteração facial da apelante. Não houve informação necessária a respeito dos possíveis resultados indesejados. Inexiste, no caso, consentimento informado, descabimento, ausência de comprovação de danos relatados para a autora. Os documentos juntados não permitem concluir pelo erro médico. Então, eu sei que eu falei aqui, li um monte de coisa, mas era só para vocês verem que toda aquela parte da ética e a parte da documentação, até que os colegas aqui falaram do prontuário, da LGPD, tem total referência nisso. A gente vê nos processos judiciais, e eu sempre falo, por exemplo, evidenciação de placa bacteriana. Vocês fazem no paciente, falam, olha, precisa melhorar a escovação. Olha, está precisando passar mais fio dental. E o paciente sai dali, vocês não anotam nada, não falam nada sobre isso. Quando ele chega no processo, a primeira coisa que eles falam no processo é assim, meu dentista me chamava de porco. Sempre, sempre. Ele falou que eu não sabia escovar os dentes, ele falou que eu não sabia. Mas por quê? Porque vocês não anotaram nada disso no prontuário. E muitas outras vezes, e eu acho que agora com esse boom da harmonização orofacial, as redes sociais elas têm tido uma interferência assim, gigante no dia a dia do cirurgião dentista, porque o paciente ele fica com aquilo na cabeça. Ele é massivamente consumido por todos os posts das mulheres com todas harmonizadas, dos homens com malares grandes, os dentes branquíssimos. Nada contra, quem quer faz, quem quer não. Eu, advogada, não tenho nada a ver com isso. Mas tudo isso vai entrando na cabeça do paciente, vai entrando, e ele faz. E cada pessoa vai ficar de um jeito, cada pessoa vai responder o tratamento de uma forma. E aí ele vai ficar com aquilo na cabeça e ele vai falar, mas eu não fiquei igual essa foto que você me mostrou. Eu queria desse jeito e olha o que você fez. E tá bom, às vezes ficou muito bom, ficou muito bonito. Mas ele não consegue entender que aquilo que ele viu na rede social é diferente do que vai acontecer com ele. E se a gente não tem documentos,
um documento completo de prontuário, anotando todos os dias que ele foi, se ele não foi, principalmente, o que foi feito, o que não foi, fotos, contratos. Vai chegar no processo judicial e vocês vão tomar uma condenação. E aqui em São Paulo, pelo menos, os juízes têm sido bem sensatos nos casos de responsabilidade civil. Eles avaliam muito o que o perito fala, mas tem lugar por aí que não dá a menor opinião. Ó, você errou, você falou que ele ia ficar igualzinho o Cristiano Ronaldo. Você falou que ela ia ficar com um sorriso igualzinho o da Paola Oliveira. E não vai ficar. Vocês, mais que ninguém, sabem que não tem como, né? Não existe isso. Mas para o paciente leigo, que é consumido por essas informações, ele acaba acreditando. Então, a responsabilidade civil, até jurídica, ela vem precisando tomar um novo rumo. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente posta nas redes sociais, o que isso vai trazer para o nosso consultório. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala no consultório para o nosso paciente. Eu sou casada com um cirurgião dentista e eu brigo muito com ele, e eu falo muito para ele. Eu falo, Paulo, você precisa ter uma documentação melhor. Paulo, você precisa fazer tal coisa. Paulo, não devolve o dinheiro para o paciente. Ele reclamou. Não, você não vai fazer um Pix para a conta dele e está tudo certo. Não é assim que funciona. Ah, mas está tudo bem. Não, eu tenho 20 anos de formado, nunca vai me acontecer isso. Aqui esses dias do congresso eu ouvi opiniões e histórias bem interessantes até. Eu sou muito bom no que eu faço, ninguém vai me processar. Não é assim. Vocês viram o número. Só aqui em São Paulo, 200 processos por mês é muita coisa mesmo. E um processo judicial, ele tira a sua noite de sono, ele te dá dor de cabeça, você vai ter que gastar com advogado, gastar com perito, gastar com assistente técnico, e sua reputação. Isso na responsabilidade civil. E se eu, para ser paciente, ainda fizer uma denúncia ali criminal, né, achar que você agiu com uma lesão, e aí, poxa, você vai manchar a sua carreira aí de 20 anos sem nenhuma intercorrência por causa de falta de cuidado, talvez, com o seu paciente. Eu acho que o que a gente sempre fala para os cirurgiões dentistas é que mais vale uma documentação completa, uma perda ali de tempo com aquele paciente, né, perda de tempo entre aspas, você cuidando do seu paciente, do que você sofrer um processo judicial. O que eu quero sempre trazer de alerta é isso, que a documentação jurídica, ela é o melhor amigo do cirurgião dentista. E não é porque eu sou advogada, é porque é de verdade mesmo. Tá? Acho que a gente vai deixar as dúvidas no final. Aqui tem um QR Code para quem quiser escanear, consegue falar comigo e tirar as dúvidas que tiver. Agradeço aí pelo tempo, também consegui cumprir, André, direitinho. A gente, advogado, fala demais, né? Que bom que eles deixaram aqui o tempo correndo para a gente se controlar. Obrigada a todos. Agora eu vou chamar ao palco a doutora Soraya Guedes para falar sobre as leis da LGPD. Obrigada, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Soraya, eu sou cirurgiã dentista, me formei em 2003, tenho uma grande paixão pela área de direito em si, mas não para ser advogada, não tenho o intuito nenhum de ser advogada, mas sim de fazer a defesa do cirurgião dentista. Com isso, eu fui fazer especialização em odontologia legal. Hoje eu faço mestrado em biologia bucodental com a área de concentração em odontologia legal e deontologia, que é a parte diretamente de leis. Estou dentro do CRO, na Câmara Técnica de Odontologia Legal desde 2015. Em 2019, eu assumi a presidência da Câmara Técnica de Odontologia Legal. Venho compondo a equipe cada vez para poder estar falando e passando o máximo de informações que vocês puderem e quiserem ter.
E uma coisa que eu agora vou estar passando para vocês é assim, tanto o doutor André quanto a doutora Graziella falaram um pouquinho da LGPD, um pouquinho da responsabilidade civil. E cabe a mim agora pegar e falar das duas coisas juntas ao mesmo tempo, diretamente para o cirurgião dentista. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que saber é, todo cirurgião dentista, sem exceção, tem a sua responsabilidade civil. Porque se ele não for responsável, não vai ter como ele fazer uma defesa ou qualquer situação que seja ali integrada na situação. Então, se ele faz uma simples restauração, se ele faz uma cirurgia, se ele faz uma prótese, ele tem a responsabilidade ali. Em relação à parte da Lei Geral de Proteção de Dados, quando o doutor André falou em relação aos dados, isso é uma coisa muito preocupante que a gente vê que não tem. E por que eu estou falando isso? Porque como eu sou odontologista, eu faço a parte de assistente técnica, onde o advogado determina que a gente realmente pegue e faça a parte toda técnica para poder provar para o juiz como que é. Então, é diferente um perito ele ser nomeado pelo juiz, ou ele ser do IMESC, ou ele ser pelo particular, porque ali ele não pode olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Ele tem que pegar os casos, todos o que chega em processo, ele tem que analisar os dois lados, o lado do requerido, o lado do requerente. O que é diferente conosco, que somos assistentes técnicos, porque quando nós somos contratados, nós vamos ter que achar vírgulas para poder fazer a defesa do nosso cliente, dentro da parte toda odontológica. Eu tenho comigo, e muitos aqui sabem, eu não faço defesa de paciente, eu só faço defesa de cirurgião dentista. Mas isso é uma coisa de lá atrás, em 2009, quando eu fiz a minha especialização, eu coloquei isso para a minha vida. Se eu sou cirurgião dentista, eu estou fazendo odontologia legal, é para eu fazer a defesa do meu colega. Então, eu não pego um caso de um paciente. Eu pego casos de cirurgiões dentistas para poder fazer a defesa deles. E olha, vou falar uma coisa, a gente rebola muito para poder conseguir defender, porque o cirurgião dentista, como o doutor André falou, como a doutora Graziella falou, não tem documentação paramentada de forma correta. Eles acham que o fato de ter o nome, o endereço, o telefone do paciente é uma coisa que é suficiente. Hoje é mais do que claro, é mais do que esclarecido o TCLE, Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Se você não tiver isso para cada etapa, cada disciplina que você faz dentro do teu consultório, dentro da tua clínica, você não estará respaldado. Ah, mas agora pode, por exemplo, colocar foto de antes e depois. Sim, pode. Tivemos modificações dentro da resolução, onde fala que você pode colocar antes e depois. Mas a gente tem que seguir os mesmos termos de um artigo científico. A própria LGPD nos deixa isso claro quando o doutor André veio e falou para vocês em relação à parte da íris. Então, como eu coloco uma foto antes e depois de um rosto completo? Eu tenho que estar dentro da parte da científica. E a científica me fala, inclusive, a forma como eu tenho que tarjar os olhos, a orelha, que tem que ser coberta de uma certa forma, ela não pode estar exposta. Existem várias regras, isso tudo tem que ser seguido. Então, o antes e depois é uma coisa que foi liberada, mas ela tem que ser seguida. Para isso, nós temos a Lei 5.081 de 66, que é a lei que nos rege a odontologia e que, infelizmente, a grande maioria dos cirurgiões dentistas não tem conhecimento, assim como também não tem conhecimento simplesmente do Código de Ética Odontológica, que é um resumo das leis para poder eles terem. Eu falo, gente, quer ver? Aqui eu tenho o Dr. Fausto, que é perito, tenho o Dr. Wagner, que é meu colega, é da Câmara Técnica também e é perito. E a gente discute, a gente conversa sobre essas coisas constantemente, porque assim,
uma coisa que tem que ter, imprimam, está na internet, está nas redes sociais, tanto do CFO quanto do CRO, imprime o Código de Ética Odontológica e leiam, façam ele virar um livrinho de cabeceira para a proteção de vocês, porque se vocês não fizerem isso, vocês não vão conseguir ir adiante. Que nem a doutora Graziele falou agora há pouco em relação à responsabilidade civil, ela mostrou casos, mostrou números para vocês em relação à parte de processos. E não é pouco, tá? A única coisa é que a diferença é que agora o implante não está mais em primeiro lugar, e sim a harmonização orofacial. Infelizmente, a harmonização orofacial foi a última a chegar e é a primeira que está deixando 1001 pontos de dor de cabeça para a gente. O Dr. Fausto é um conhecido, um grande amigo meu, veio hoje para nos prestigiar, é cirurgião dentista, é do IMESC, vira e mexe, ele encontra comigo lá, porque eu estou como assistente técnica do cirurgião dentista, e a gente conversa, a gente sabe como que são as coisas. E o paciente em si, ele está muito antenado. Ele tá, sabe quando a gente fala que enquanto eu estou fazendo o bolo, ele já está voltando com o bolo todo confeitado e cantando parabéns? É exatamente isso. Eles estão entrando na internet. Existem casos que a gente já ficou sabendo de pacientes que entraram na internet para já ver o que tanto ele podia falar ou querer de um cirurgião dentista, já sabendo como ia ser o processo que ele ia armar para cima. Sabe, isso é má fé, mas até a gente provar, como diz no ditado popular, que focinho de porco não é tomada, vão-se longos anos de dor de cabeça. E, que nem a doutora Graziella falou, para de trabalhar, dorme com a cabeça cheia, muitas vezes não pensa em relação a como vai ser o meu dia, o meu trabalho amanhã, porque ele está com aquilo enraizado, e a gente tem que pensar nisso sim, porque a gente, a partir do momento que a gente tem tudo formado, que a gente tem tudo ali em mãos, a gente está respaldado. Nós corroboramos com a justiça quando a gente faz as coisas todas de forma correta. Então, a partir do momento em que o cirurgião dentista começar a perceber que o advogado ele é amigo dele e que ele precisa ser auxiliado para que ele possa ir à frente, seguir, dar passagem para uma situação de consultório ou de clínica que seja satisfatório, o advogado não é inimigo, o advogado ele é amigo, mas muitos pensam de forma contrária. Infelizmente, é isso que acontece. E como teve, eu não lembro se foi o doutor André ou se foi a doutora Graziella que falou, em relação à parte da documentação. O que eu tenho é o suficiente. Eu tenho, foi o seu marido que fala, né? Mas eu tenho 20 anos, nunca aconteceu nada. Este nunca aconteceu nada é o ponto X da questão, porque pode acontecer com todo mundo na noite de hoje, no amanhecer de amanhã, com um oficial de justiça chegando até o teu consultório ou a sua clínica, deixando um papel e falando, tá aí um presentinho para você. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Quando a gente vai ver, quando a gente vai colher os dados de um paciente, a gente precisa saber que a gente vai precisar do nome, do endereço, do telefone, data de nascimento. O nome dos pais é fundamental, porque tem muitas pessoas que têm o mesmo nome, e isso já aconteceu de ter problema de pegar e falar de uma pessoa e era outra, porque tinha exatamente o mesmo nome e a mesma data de nascimento. A única coisa que não batia era o nome de pai e de mãe. Tá? Fora isso, o paciente chegou, você vai entrar para fazer uma avaliação, como responsabilidade civil, você vai deixar tudo anotado. Aquela avaliação que você fez, que você colocou no papel, você vai transformar isso em uma coisa chamada TCLE, termo de termo de consentimento e esclarecimento livre para o paciente. Por quê? Tudo o que você acordar com ele vai estar ali. É uma outra coisa que as clínicas e consultórios costumam fazer errado. Eles têm já um modelo impresso, eles imprimem e o paciente assina. Opa, peraí, vamos parar para pensar então em alguma coisa muito séria nesse ponto?
Por um acaso, eu sou igual à doutora Graziella? Ou eu sou igual ao doutor André? Ou eu sou igual o doutor Braga? Ou eu sou igual o doutor Fausto, o doutor Wagner? Não, eu sou diferente. O meu caso é diferente de cada um deles. Então, o cirurgião dentista, ele tem que ter este conhecimento de que um TCLE, ele não é impresso e feito cópia para o paciente assinar, dando uma assinatura ali, dizendo que ele sabe que tem um tratamento a ser feito. O TCLE, ele é exatamente colocado no papel, tudo o que se foi conversado dentro da sala do cirurgião dentista com o paciente. Aí sim o paciente vai assinar, porque o paciente pode muito bem virar e falar assim: ah, mas eu fiz a prótese e não era essa prótese que eu queria. Por exemplo, nós sabemos que a Flexit, Transflex ou de silicone, que nem várias pessoas falam, não tem artigo científico falando sobre ela, mas o cirurgião dentista foi e propôs para ela, para aquela paciente, por exemplo, uma Transflex. Estou dando um exemplo. Qual que seria a prótese? O que nós temos em certificado em artigos científicos? Nós temos a prótese de grampo, que é a de níquel cromo, nós temos a prótese total. Então, e temos a prótese acrílica, que é a prótese provisória, que tantos chamam de perereca. Mas se a gente for parar para pensar, da onde então surgiu a de silicone? Deve ter algum artigo, algum estudo científico? Pode ser que tenha, mas não tem nada publicado neste ponto dizendo a veracidade dela. Aí o paciente, por exemplo, coloca uma, que nem eles dão vários nomes para de silicone, seja Transflex, seja a Flexit, aí Deflex, aí ele pega e fala assim: meu dente começou a amolecer. Ele volta no cirurgião dentista, o cirurgião dentista vira para ele e fala assim: não, mas a prótese foi feita correta. Se ele entra numa justiça, vai ter que ter um assistente técnico para poder fazer a defesa desse cirurgião dentista. Para a gente já fica complicado fazer a defesa, porque como que a gente vai provar para o juiz, através de termos técnicos, que este material é bom, que ele existe, que ele de repente não tinha extruído os dentes do paciente, porque ele é feito com uma base que é entre a cervical e pegando uma parte da parte gengival. E ali, de repente, foi orientado para o paciente que ele não pode, em nenhum tipo de prótese, dormir com prótese, que ele tem que remover? Não. A força excessiva do paciente, aonde que está na hora que ele dorme? Se ele passa por um estresse, por um nervosismo, se ele passa por seja a situação que for, nós sabemos que prótese não é para dormir. Aí o dentista não falou, ou melhor, falou no dia da avaliação, mas não colocou isso escrito no TCLE. Vai valer de alguma coisa? Não, não vai. Então, tudo isso é coisa que a gente tem que pensar. Tudo, exatamente tudo o que a gente fala, a gente tem que colocar no papel. Hoje eu digo que é um compósito de documentos para a justiça. E o principal de todos eles é o TCLE, porque ali é onde você explica. Eu falo que a gente narra até a alma. Para quem faz isso, eu, por exemplo, eu pego a folha, dá geralmente 2, 3 folhas, escrevendo tudo o que eu estou conversando com o paciente. Você entendeu esse ponto? Entendi. Então, eu estou colocando aqui no papel e escrevo. Agora, nós vamos falar sobre o canal. O canal, você vai ter que fazer isso. Pode ser que dure 3, 4 sessões, pode ser que seja mais rápido, vai depender do medicamento, vai depender do teu organismo. Você entendeu? Entendi. Então, peraí que eu vou anotar novamente aqui. Então, isto é um documento que você comprova para o juiz de que você, o tempo inteiro, agiu dentro de todas as possibilidades que tinha. Lembrando que é através dessa forma que a gente mostra para o juiz que o cirurgião dentista, ele é meios de resultado e não fins de resultado. Eu costumo brincar com os meus pacientes, eu viro para eles e falo assim: eu queria tanto ser babá, porque eu ia lá na tua casa ver se realmente tudo o que eu falei para você, você está fazendo. Porque quando sai da porta do meu consultório, eu já não tenho mais como saber se você está cumprindo.
Então acaba sendo aquela coisa de uma palavra com a outra. Às vezes eles falam assim, mas eu não quero, vou ter que fazer raio-x de novo. Sim, vai fazer raio-x de novo. Já tem 1 ano que a gente fez tratamento, se retornou agora, a gente vai fazer um novo raio-x. Por quê? Porque ali ele vai me provar, ele vai me mostrar em relação a como está a boca a partir daquele momento que eu vou voltar a atender o paciente. Por quê? Porque se passa de 8 a 10 mil bactérias por dia na boca de um paciente, de um cirurgião dentista, de uma pessoa qualquer, como que daqui a 1 ano eu vou utilizar aquela mesma radiografia passada? Ele terminou o tratamento, ele tem que retornar depois de 6 meses para poder fazer a parte dele de preventiva, de raspagem, de limpeza. Ok, beleza, nós vamos fazer. Mas espera aí, antes de mais nada, passou esse período, vamos solicitar uma nova radiografia. Eu particularmente, gosto de pedir a panorâmica, porque ela vem a boca toda e ali eu tenho como fazer comparações, apesar de saber que a panorâmica ela pode vir a dar uma distorção de até 20%, tá? Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então eu acabo orientando os cirurgiões dentistas que entram em contato comigo, eu falo sempre, você iniciou um tratamento, você fez uma avaliação, solicita uma panorâmica. Finalizou, solicite uma panorâmica. Ali você tem o início e o fim da boca toda, o tratamento que você fez. É fundamental a gente se respaldar diante da lei, porque eles estão realmente muito antenados. Eles vão para o consultório para fazer um tratamento com a gente, já na intenção de, deixa eu ver o que eu posso fazer para conseguir dinheiro em cima de dentista. Porque essa é a grande verdade. Eles acham que dentista é rico. E eu ainda estou procurando a árvore da vida com as folhas de dólar, entendeu? As notinhas ali penduradas, não encontrei. Eu não estou classificada dentro dessa, porque o valor, alguns valores a doutora Graziella apresentou aqui, mas os valores que a gente tem visto em processos, né, doutor? Não são esses de 15, 18, 20 mil, não. Eles têm sido acima de 150 mil, tá? Raríssimos os casos que a gente viu que alguém pediu ali 35 mil, 40 mil ou alguma coisa assim do tipo. Não, está tudo mesmo acima de 150, 160 mil. Os processos não estão sendo nem um pouco generosos. Então, a partir do momento em que a gente se coloca na posição de, opa, peraí, antes de mais nada, tenho que colocar a ética em primeiro lugar. Como que eu vou definir essa parte de ética? Eu vou pensar, então, no seguinte: eu estou atendendo uma pessoa que é mais ou menos da minha idade. Eu vou tratá-la como se fosse minha irmã. Eu estou atendendo uma pessoa de mais idade, eu vou tratá-la como se fosse meus pais. Eu estou atendendo uma pessoa de bem menos idade, eu vou tratá-la como se fosse meus sobrinhos ou meus filhos. E ali eu vou tentar fazer o melhor. Isso quer dizer que eu vou ser perfeita, plena, eu nunca vou errar? Não. Isso não quer dizer. Porque todos estamos passíveis de cometer algum erro, ninguém é perfeito. Mas a partir do momento em que nós temos tudo documentado, nós temos como respirar, nós temos como falar. Eu dormi com a minha cabeça tranquila no travesseiro e por conta disso, o que vier, eu sei que eu vou estar à frente e se eu precisar, de repente, porque um paciente entrar na justiça para falar ou para alegar qualquer coisa, eu tenho tudo documentado. Isso é a maior prova para vocês. Em relação à lei de proteções de dados, o doutor André citou o caso de laboratório. Semana retrasada, na quinta-feira, eu recebi um processo e o cirurgião dentista está abrindo um processo em cima da clínica que ele trabalhava, porque vazaram dados dele. Ele, como prestador de serviço no local, assinou um contrato, ficou lá durante, acho que 1 ano e meio ou 2 anos, aconteceram algumas coisas que ele não se agradou, foi conversar com o dono da clínica foi ríspido com ele, falou que aquilo não era problema dele, ele tinha assinado um contrato, ele ia seguir, só que mudaram as regras dentro da clínica, dentro do que ele tinha assinado de contrato de prestador de serviço. E automaticamente
ele entrou na justiça. Ok, ele veio atrás de mim para conversar, eu estou conversando com ele. Estamos com um problema, por quê? Porque ao ele sair, ele entrou em contato com uma das recepcionistas, que era muito amiga dele, e falou para ela que ele estava saindo e que ele ia fazer em tal lugar uma coisa X, Y e Z com outra pessoa, montar um consultório pequeno, e que se os pacientes perguntassem dele, era para ela passar para ele o telefone pessoal dele, que ele explicaria, e ele fez aliciamento de paciente. Mas espera aí, como assim aliciamento de pacientes? Sim, aliciamento de pacientes não é só roubo, é desviar também o paciente de um consultório para outro. E ele fez isso a partir do momento que ele trabalhava na clínica, ele era prestador de serviço, a partir do momento em que ele estava fazendo o serviço dele, trabalhando ali, estava ok. Quando ele se desligou, ele tinha muita amizade com uma das recepcionistas, ela passou o telefone, o contato dele para os pacientes. Esses pacientes foram até a clínica, solicitaram o cancelamento de tratamento, queriam a todo custo cancelar, porque eles falaram que não iam tratar com outra pessoa que eles não conheciam, que eles não confiavam. Olha onde está a encrenca. Ele fala, os pacientes confiam em mim, o direito é meu automaticamente, eu sou o cirurgião dentista deles, não a clínica. Só que o paciente, quando foi passar com ele, ele foi até a clínica. Então, o paciente, neste ponto, ele é paciente da clínica e a clínica transportou o paciente para cada profissional fazer o atendimento dentro da sua área. Ele se desligou, os pacientes cancelando o tratamento. A clínica entrou com um processo contra ele e ele entrou com um processo contra a clínica, cada um alegando uma coisa. Então, isso é para vocês verem como que é complicado passar dados. O cirurgião dentista não podia ter falado para a recepcionista passar o contato dele para os pacientes, porque o paciente ele tem um contrato assinado com a clínica de tratamento. Por outro lado, a clínica também teve um problema sério com a recepcionista. E é o que eu falo, o responsável técnico, ele é quem responde por todos que estão a partir da porta para dentro do consultório. A menina foi mandada embora por justa causa. Não tem o que... mas era excelente. Sim, era excelente. Mas ela traiu a confiança de quem paga o salário dela, que são os patrões. Então, fiquem atentos, se cuidem em relação a essa parte de contratos, essa parte de paciente com cirurgião dentista, de clínica com cirurgião dentista como prestador de serviço, de paciente com a liberdade, vamos chamar assim, entre aspas, a liberdade dentro de uma clínica que não é da pessoa, mas com o cirurgião dentista, porque é óbvio que para ela poder deixar fazer o tratamento, ela tem que confiar no cirurgião dentista, mas até que ponto eu posso ou não permitir certas coisas, eu tenho que me colocar muitas vezes no meu local. Vocês viram que eu fiz a palestra inteira sem mexer nos slides. Tá? Faltam 53 segundos, também foi dentro do tempo, não ultrapassei pela primeira vez uma palestra na minha vida, o horário. Obrigada, gente, muito obrigada. Nós vamos entrar agora na sessão de perguntas. Os palestrantes vão vir ao palco. Alguém já tem alguma pergunta? Quer ter alguma consideração? Tá ouvindo? Tá, né? Boa noite a todos. Muito obrigado por essa oportunidade, a palestra muito boa de vocês aí do CFO. Meu nome é Fausto, eu sou perito do IMESC e eu estou acostumado muito com perícia da área civil, né? Então, assim, uma coisa relevante que a doutora Soraya falou muito bem, aliás, já encontrei com ela várias vezes lá no IMESC, né? É a questão do prontuário que está até no Código de Ética, né? Que é um dever do cirurgião dentista, né? Não é, às vezes a gente não consegue, porque o método do laudo que eu uso, por exemplo, são os documentos odontomédico legais acostados aos autos do processo,
e a perícia propriamente dita, né? Mas os colegas não me ajudam. Não tem uma radiografia, não tem um termo livre esclarecido assinado, não tem uma anamnese, não tem, o cara faz um implante, não tem uma panorâmica, não tem uma tomografia. Então é complicadíssimo, né? Outra coisa que eu gostaria de falar, assim, que é que isso ajuda muito na discussão pericial, que é uma parte do processo, que é assim, que quando o perito vê que a documentação está toda certinha, se vê a evolução do tratamento e o que aconteceu, ele entende e pode discutir na discussão, porque o laudo sempre tem que ser imparcial, que apesar de que ele usou, que o profissional utilizou das boas práticas odontológicas que regem a ciência, da literatura científica, pode ser que o resultado não obtenha êxito. E que a ciência odontológica não é uma ciência exata. É uma ciência de resultado de meios e não de fins. Então, por favor, colegas, eu tenho recebido indenizações altíssimas. Nossa, muita perícia, porque eu trabalho para o Estado na Secretaria de Justiça e Cidadania. Eu não sou um perito nomeado pelo juiz. Eu sou nomeado pelo IMESC, onde eu trabalho, que eu sou concursado, né? Então, eu faço perícia toda semana, só de erro do dentista e obrigação de fazer também, que são os convênios que não querem pagar cirurgia ortognática, prótese de ATM, quer pagar aquela prótese lá que é a mais barata. Isso é muito comum também, né? Então, assim, a documentação é uma coisa assim muito séria. Está dando um processo de indenizações caríssimas, assim, eles pedem indenizações altíssimas. Colaborem comigo e com vocês também, né? Doutor Fausto, que bom que o senhor gostou. Ó, lembra da gente, tá? Né? Os nossos clientes, a gente agradece, tá? Quero agradecer, doutor Fausto. Muito obrigada pelo convite do senhor ter vindo. E a gente se conversa, a gente tenta parear e colocar consciência neles, com certeza. Sei que o senhor está trabalhando bastante, porque eu falei aí que um processo judicial pode demorar 3 anos e se tiver perícia particular. Porque se for para o IMESC, eu acho que a gente tem um processo parado, que eu acho que faz 2 anos que ele está parado, só aguardando data do IMESC. Então eu sei que não é porque vocês não estão fazendo, é porque está muito cheio mesmo. Mas como o doutor André disse, pode lembrar de mim, tá? Graziela, qualquer coisa me liga pra gente conversar. Anota meu telefone. Boa noite. Primeiramente, quero dar parabéns a todos vocês por esclarecer, né? Eu sou Sandra, TSB pela Prefeitura de São Paulo, né? E eu gostaria de perguntar para a doutora Soraya referente ao paciente da clínica, né? Referente ao contrato. Ele fez o contrato e, aí ele não gostou. Um exemplo, né? Ele não gostou do tratamento. Ele não pode romper esse contrato? Pode. Se ele não gostou, ele tem o direito. O contrato ele não pode ser leonino. Ele não pode favorecer somente a um lado. Ele tem que provar os 2 lados. Então, automaticamente, vai ocorrer, por exemplo, multa. Geralmente, eles colocam em contrato que para você interromper um tratamento, você tem que pagar um valor X, Y de multa. Mas a pessoa vai e ela rescinde o contrato. É que no caso que eu citei anteriormente, não é que não gostaram, houve um aliciamento, houve um desvio de paciente de clínica, tá? Mas o paciente, a partir do momento que ele entrou para fazer um tratamento, se ele não se sentir satisfeito, se ele não se sentir bem, se ele não tiver acomodado ou não confiar na situação, ele tem o direito, sim, de rescindir o contrato. O que eu queria
pontuar aí também, o cirurgião dentista, ele costuma ser bonzinho. Então, ele fala assim, eu não quero mais, eu tenho que devolver o dinheiro. Você tem que devolver o dinheiro daquilo que você não prestou. Aquilo que você prestou é mais do que justo você reter aquele dinheiro e o paciente, enfim, nesse exemplo que nós estamos tendo, ele vai ter um saldo a receber, não uma totalidade. Olá, boa noite. Meu nome é Wagner, sou periodontista, odontologista. Estou junto com a doutora Soraya na Câmara Técnica de Odontologia Legal, do CROSP. Sou perito ad hoc, não tenho tanta experiência quanto o doutor Fausto, mas a gente chega lá, né, doutor Fausto? Então, eu queria fazer uma pergunta para o doutor André, antes, para a doutora Graziella, falou sobre a questão que os pacientes eles querem parecer com a Gisele Bündchen, né? O que a gente vê nos processos é quando o paciente ele pode até querer ser igual a Gisele Bündchen. O problema é que os juízes estão querendo que os dentistas façam com que os pacientes sejam igual a Gisele Bündchen. Então, só para fazer uma complementação em relação principalmente à postagem de antes e depois, a obrigação do resultado, a gente vê hoje nos resultados dos processos, né, que a gente tem pego no judiciário, você precisa vir e fazer com aquilo que você postou. Então, muito cuidado, né? Eu falo para todos os colegas que nos contratam, que nos chamam, que tem muito cuidado dessa questão do antes e depois. Então, era essa complementação que eu queria fazer para a doutora. E para o doutor André, só em relação ao DPO, o que seria melhor? Você ter um próprio funcionário da clínica ser um DPO ou fazer uma contratação de uma pessoa que venha de fora? Vamos lá, boa pergunta. Assim como o perito, ele tem que ter conhecimento, independente do contratado ou do seu funcionário. Ele tem que buscar treinamento, buscar conhecimento e preparo. Aí sim você é seguro, porque você vai confiar. Os dados da clínica, nesse último exemplo que a doutora Soraya deu, é muito interessante. Eu tenho certeza que todos que ouviram aqui a palestra, a apresentação, vão chegar no seu consultório e vai falar para o contador: contador, eu quero acrescentar no contrato de trabalho da minha secretária a questão da LGPD e sigilo, né? Então eu tenho certeza que nenhum de vocês vai ter o problema que o seu cliente teve. Treinamento, documento, informação é a chave para o sucesso. DPO, se eu tenho enquanto não está regulamentado, porque a legislação ela foi lançada, nós não tivemos tempo, evidente, ela foi lançada e ela vai ser regulamentada. Quando? Não sei. Pode um cirurgião dentista ser o DPO? Sim, ele pode ser o DPO. E depois, ele vai poder? Não sei. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Pode, eu acredito que vai ser regulamentado, como está sendo regulamentado, como foi regulamentada a questão do síndico, o síndico profissional. É melhor ter um síndico profissional ou ter um síndico que mora no seu condomínio? É relativo. Se ele for um bom síndico, se ele tiver conhecimento da legislação, ele pode e deve ser um síndico. Não, ninguém no condomínio tem capacidade para isso, ou não está capacitado para isso. Vamos recorrer a um terceiro, que aí é custo, né? Tá? Não sei se eu consegui atender a sua pergunta. Não, consegui, obrigado. Eu gostaria de perguntar para os advogados, né? Porque assim, a questão cível, né, da indenizatória de erro do dentista, de obrigação de fazer, vem muito da questão do nexo de causalidade, que o juiz quer saber, né? E quantificar e qualificar o dano corporal. Então, para isso existem baremas, tabelas. Eu, por exemplo, utilizo uma tabela portuguesa, né, que acho que é a mais fácil de ser utilizada, né? Porque no Brasil não existe assim uma tabela bem bacana assim para a gente utilizar, porque a gente tem que se basear numa tabela consagrada, né? E existe a tabela espanhola, a americana, que é muito detalhada, né? Existe alguma tabela brasileira, sem ser essa de DPVAT, aquela tabela da SUSEP, né?
A tabela SUSEP não indeniza nem quando o cara perde um dente, por exemplo, né? Assim, tem que recorrer sempre a uma tabela estrangeira para quantificar e qualificar o dano para o juiz, o quantum dolores, o dano estético, a repercussão laboral, né? A repercussão funcional, todo esse tipo de coisa que eu gosto de esclarecer no laudo de perícia civil, né? Bom, como não tem muita gente ouvindo a gente, né, estamos entre amigos, então eu vou ter a liberdade de falar. Você está muito longe do judiciário, não vai levar nenhuma informação, e nós advogados temos uma situação a lidar que é com os semideuses, também conhecidos como juízes. Alguns não são semis, são deuses. E aplicam a tabela do seu convencimento ou da sua, vamos dizer assim, tendência àqueles que são tendenciosos. Evidente que não há uma unanimidade. As tabelas costumam funcionar para as seguradoras e não para o judiciário. O judiciário sempre se baseia naquilo que é passado para os juízes. Então, os juízes são treinados também, ou alguns são treinados, e é com base nessas informações do superior que vem para a aplicação da pena ou do dano. Então, o dano moral, a média do dano moral é essa. Então, quando nós vamos recorrer, nós recorremos justamente com base naquela média do judiciário. Mas tem o livre convencimento do juiz. Tem o livre convencimento do juiz. E aí que leva o processo a uma extensão muito grande. Tá bom? Só fazendo um pequeno comentário, que hoje em dia existem empresas de tecnologia jurídica que elas fazem pesquisas e levantamentos de analytics que eles conseguem visualizar o quanto que determinado juiz em determinada vara, cidade, eles têm médias por condenações. Mas eles... Então, para isso que o doutor André falou, para a gente recorrer, mas não existe nada que eles se baseiem. Já existiram alguns estudos, eles tentam sempre, em câmeras, em jornadas de direito civil, sempre é muito discutido. Então, vamos criar uma tabela. Eu acho que aqui em São Paulo vai ser criada uma tabela e uma lista em casos de aviação civil que tem um boom. Mas em casos de direito médico, direito odontológico, não existe isso. E eles tentam, às vezes, usar uns parâmetros até alemães e não conseguem chegar. Porque eles acham assim, como que a gente vai fazer para a pessoa que perdeu um dedo e a pessoa que perdeu a mão? Eles não conseguem quantificar. A seguradora até consegue fazer esse levantamento, mas o judiciário, eles não conseguem cumprir, porque aí... E também, eu acho assim, como opinião de advogado, eu acho que ficaria muito ruim, talvez, a gente ter uma tabela tão certeira, sabe? Perdeu aquilo, é aquilo. Porque existem detalhes que precisam ser estudados. Cada pessoa, talvez, tenha passado por um determinado tipo de situação. Assim, particularmente, eu não sou muito a favor da tabela. Eu acho assim, que sim, a gente tem que ter limites de indenizações. Não dá para a pessoa que teve aí uma insatisfação com o tratamento ortodôntico ter uma indenização de 150 mil reais, 200 mil reais, né? E aí a pessoa que teve que fazer um novo implante ou passar por outro de cirurgia receber uma indenização de 5 mil reais. A gente tem que ter parâmetros, mas eu acho que tabela é um pouco complicado ainda, pelo menos para nós brasileiros, isso. Obrigado. É chamada dosimetria da pena. Vamos lá. Só para finalizar, em relação a essa parte de tabela, o que fica muito complicado é porque, assim, o que a gente percebe é que os juízes, quando a gente, na condição de assistente técnico, ou até mesmo quando está na condição de perito particular, como oficial, mas não do IMESC, eles geralmente perguntam para a gente se aquilo foi leve, moderado ou gravíssimo. Então, a gente tem 3 parâmetros. Por exemplo, aí eu poderia te devolver uma pergunta. Perder um dente da frente é leve, é moderado ou é gravíssimo? Entendeu? Então, não tem como... Para uma pessoa que mora no interior e que não se cuida, não tem condições, e ela já nunca teve essa condição de ter os dentes na boca, se ela perder mais um, para ela ali não vai ser problema. Mas para um executivo, por exemplo, se ele cai, bate
ou acontece alguma coisa e ele perde justo o dente da frente, aquilo é uma coisa gravíssima para ele, inclusive mediante ao trabalho. Então, não tem como traçar uma tabela. A gente tem que ter o parâmetro realmente desse leve, moderado e grave, mas em qual situação e por que ela foi aplicada. Tá? Obrigada. Boa noite, meu nome é Leandro, clínico geral. Minha pergunta é para a doutora Soraya. Doutora, quando você mencionou referente a atendente passar os contatos dos pacientes, tudo bem, ela cometeu um erro nesse quesito. E quando o paciente nos localiza por rede social, que hoje em dia é tudo rede social, e pelo chat entre em contato com a gente, se enquadra no crime aí também? Porque hoje em dia está tudo focado na rede social. E como eu estou com uma doutora que trabalhamos juntos, ela saiu do consultório e migrou para o meu. E com isso, eles iam até o consultório, o passo que ela trabalhava, e não conseguia contato com ela. E localizou ela pela rede social. E assim deu seguimento no tratamento. Obrigado. Imagina. Bom, uma coisa eu vou falar para você. As redes sociais, elas são coisas que são muito novas, que nem sequer no Código de Ética Odontológica a gente tem citado por ser de 2012. Ela veio num boom muito grande de 2018 para cá. O que você tem que ter cuidado é da autopromoção, porque isso fala no Código de Ética Odontológica. Então, peraí, a partir do momento em que eu começo a postar alguma coisa, fotos, ou local onde eu trabalho, eu estou me autopromovendo, e a pessoa é óbvio que vai chegar até você por esses dados. Eu, por exemplo, eu tenho redes sociais. Você não vê eu colocando nada do meu consultório ou da minha vida dentro do consultório com meu marido nas redes sociais. Você vê eu postando sobre as faculdades onde eu dou aula, ou o mestrado que eu faço, ou você vê inúmeras situações, mas não do meu particular. E ainda assim, o meu CRO tem que estar lá no Instagram, porque é obrigatório, porque eu sou cirurgiã dentista. Mas eu não tenho contato, e os meus pacientes, se tem o contato, muitas vezes eu falo assim, olha, não vou responder por aqui, tem o telefone do consultório, por favor, entrar em contato com eles. Eu acho que isso é ser justo. Sim, mas a pergunta, ela foi assim, no caso, parou o tratamento e a doutora saiu daquele consultório. E ela não Aí não tem como a gente falar o provável, porque não sabe quem... Se foi o paciente que foi atrás dela, é outra história. Não ela ir atrás do paciente. Ela ir atrás do paciente é aliciamento. Ele ir atrás dela, ele tem confiança no tratamento dela, mas ele tem que ver a situação dele naquele momento lá no consultório ou na clínica onde ele estava. Porque se existe um contrato, ele vai ter que rescindir, ele vai ter que fazer um distrato. E ali pode ocorrer multa, o que for, mas se ele acha que ele prefere pagar por essa situação, porque ele confia na dentista e ele localizou onde ela estava, e ela não tem nada a ver com isso. Muito obrigado. Tá? Obrigada, doutores, pela presença. Eles estão disponíveis quando vocês precisarem, deixar os contatos, tem as redes sociais, são de associação de classe, são do CRO, a PCD, a BCD. Então, é muito importante essa explicação, doutores, para nós, todos cirurgiões dentistas. Em nome do CFO, agradeço a presença de vocês aqui na Arena CFO, que vocês possam vir mais vezes, mas para orientar. É isso aí. Eu quero chamar ao palco Dr. Raimundo Nazareno, vice-presidente do Conselho Federal de Odontologia, para fazer as considerações finais. Boa tarde. Me ligou? Boa tarde a todos, a todas. É um prazer para o Conselho Federal de Odontologia, para o Sistema Conselho, disponibilizar este espaço, que é a Casa do Cirurgião Dentista Brasileiro e profissionais auxiliares. Foi a primeira experiência nesse tamanho, nessa dimensão. Já é um sucesso, não é um sucesso para o CFO, é um sucesso para a odontologia brasileira. Essa casa foi construída por todos nós. Se sintam construtores desse espaço. Tivemos,
nesse congresso, num evento de pré-congresso, um encontro latino-americano de odontologia. Foram 12 países, mais Portugal, para que a gente consiga, o nosso presidente tem sempre falado isso, internacionalizar cada vez mais a odontologia brasileira. Afinal, eu não canso de dizer, e continua escrito ali, nós somos a maior e somos a melhor. E vamos exportar, sim, cirurgião dentista, exportar ciência, exportar tecnologia. Na arena, nesta nossa arena, tivemos 16 módulos, aproximadamente 50 palestrantes, aproximadamente 1.500 participações. Não podemos deixar de citar parceiro nesta arena. A ANS, Anvisa, Abeno, Abimo, SBO Digital, Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, São Leopoldo Mandique, Abralo, Laorra, USP, Universidade Federal da Paraíba, Ministério da Saúde, CRO de todo o Brasil, em particular o CRO São Paulo, afinal de contas nos recebeu no seu estado, Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, APCD, Universidade Federal Fluminense, SEBRAE e outros, me perdoe se eu não tiver citado, mas se sintam citados. Nosso espaço, nós disponibilizamos vários serviços. O nosso último lançamento, o CFO-ID, quem não conseguiu fazer, confeccionar sua carteira digital no nosso espaço, consegue pelo site, lá está o link. Já foram emitidas mais ou menos 30 mil carteiras. Vale a pena ressaltar que era para toda a classe odontológica. Profissionais auxiliares também tem valor de identidade reconhecida. A gente também não poderia deixar, e eu peço que venha aqui para frente nessa minha fala, o doutor Silvio e o doutor Braz, para ficar ao meu lado nessa minha fala, que é do CFO, porém, sem a parceria com a ABCD e a PCD, não teríamos a gratuidade que foi proposta para todo e qualquer inscrito no sistema Conselhos. A finalidade do Conselho Federal de Odontologia, uma delas, é cada vez mais buscar que a odontologia brasileira seja exercida com qualidade, que chegue ao nosso cidadão no ponto mais longínquo do país. Então, muito obrigado do Conselho Federal, do Sistema Conselho, à ABCD. Doutor Juliano, nosso presidente, já falou para você lá na diretoria que a intenção já há de estarmos juntos no próximo congresso. Ok? Leve isso ao amigo Chediek. Mas fique aí, não vai embora. Amigo Braz, já também nós, no próximo CIOSP, se Deus quiser, estaremos mais próximos. O CRO São Paulo não estará atrás, estará junto conosco. Ok? Não se sinta atrás, foi apenas uma questão de formação do... Pronto. Muito obrigado pelo que o CROSP, como ele nos recebeu. E gostaria de vocês me ajudassem a agradecer a doutora Bianca Zambiase, por favor. Doutora Bianca é a nossa conselheira federal. Pode vir aqui. De menor idade. É uma jovem que carregou pedra nesse nosso espaço. Então, em nome da diretoria, de todo o plenário do Conselho Federal e do Sistema, nós queremos lhe agradecer, doutora. A senhora nos surpreendeu, não que nós não esperássemos da senhora, tá bom? Mas eu acredito ter sido uma excelente aquisição para o sistema, ok? Se sinta muito agradecida. E era impossível não lembrar dessa pessoa. Doutor Cláudio Miak, por favor. Esse espaço, esse evento
do CFO, não podemos ser injustos. Eu acho que o reconhecimento, as pessoas gostam do reconhecimento e as entidades, não para ser melhor do que ninguém, mas eu acho que a gente tem que reconhecer quem trabalha. Então, doutor Cláudio Miak, em nome da diretoria, do presidente Juliano do Vale, de todo o Sistema Conselho, muito obrigado pela sua disponibilidade, deixar a sua família um pouquinho, trazer a família num certo momento, que está com o senhor. Eu sei do desprendimento. Eu cheguei de manhã um dia, literalmente, o doutor Cláudio estava carregando o sofá. Aí eu digo, eu tenho que carregar também, e fomos carregar junto o sofá. Então fica aqui o agradecimento, doutor, viu? Todo lhe conhece, sabe da sua capacidade, da sua competência e da sua disponibilidade. Por favor, doutor Silvio, entregue o certificado ao doutor Cláudio, para que seja registrado. E eu pediria que o amigo Brás integrasse para a doutora Bianca. Última missão, doutor Silvio. Última missão, entregar o certificado aos palestrantes. Então, doutor Silvio Cerqueto, doutor Braz Antunes, do CRO, e o doutor Nazareno para entregar os certificados aos palestrantes.